Grande Paulo, tudo bem? Deixo essa mensagem de voz para você, para assistir amanhã, em algum momento que você tiver um tempinho. Então, o tema dessa semana, que seria a segunda semana, são os ácidos graxos poliinsaturados. Então, vamos ver o que são esses ácidos graxos poliinsaturados. Os ácidos graxos são as moléculas mais pequenas de gordura. Assim como os aminoácidos são as moléculas mais pequenas de proteína, as cadeias de aminoácidos formam proteínas, as cadeias de ácidos graxos formam as gorduras. Os ácidos graxos, eles estão compostos de carbonos, hidrogênios e oxigênios. E em algumas oportunidades, os carbonos dentro da cadeia de ácido graxo, vocês têm carbonos que estão unidos com um enlace simples e nos outros enlaces, o carbono tem quatro enlaces disponíveis. Então ele pode estar unido a um outro carbono e a um carbono, então ficam dois enlaces. Se esses dois enlaces estão hidrogenados, tem hidrogênio, e toda a molécula de carbonos tem enlaces simples entre carbono e carbono com hidrogênio, então essa molécula é chamada de ácido graxo saturado, saturado de hidrogênio, por isso são chamados saturados. Então quando você fala de gordura saturada, na verdade você está falando que esse alimento tem muitos ácidos graxos saturados de hidrogênio, que nessa molécula os carbonos unidos entre eles com um simples enlace e nos outros duas posições hidrogênios. Quando esses carbonos, no lugar de ter união simples, enlaces simples entre carbono-carbono e hidrogênio, se tiver dois enlaces, um dobro enlace carbono-carbono, então isso já é chamado um ácido graxo não saturado ou insaturado. Se em toda a molécula do ácido graxo só tem um dobro enlace entre dois carbonos, então é chamado de ácido graxo monoinsaturado. Mono porque tem só um dobro enlace. E se tiver mais de um, dois, três, quatro, é chamado de poliinsaturado. Então, aí, resumindo, os ácidos graxos são as moléculas mais pequenas das gorduras, porém, são moléculas grandes. Assim, por exemplo, tem ácidos graxos de 18 carbonos, de 16 carbonos, de 24 carbonos. Então, são moléculas de 24 carbonos. Mas, quando comparado com uma gordura, nossa, uma gordura pode ter 1000 carbonos. Então, assim, é uma molécula que é grande, mas é a mais pequena entre as gorduras. E esses ácidos graxos, então, podem ter enlaces simples, e isso já seria chamado um ácido graxo saturado, porque ele está saturado de hidrogênios, ou quando ele tem um dobro enlace entre carbono-carbono, seria chamado insaturado, e de aí pode ser monoinsaturado se tem só um dobro enlace, ou poliinsaturado se tem mais de um, dois, três, quatro dobros enlaces. Tá? Agora, qual é a importância dos ácidos graxos no corpo e qual é a diferença de ser um ácido graxo saturado, monoinsaturado ou poliinsaturado? Então, primeiro, a importância dos ácidos graxos no corpo. São importantíssimos, porque o corpo é um sistema flex, como os carros flex. O corpo pode usar duas fontes de energia, que seria a fonte que vem dos carboidratos, a glicose, ou pode usar a fonte que vem das gorduras, que seriam os ácidos graxos. Então isso significa que o corpo produz energia tanto dos carboidratos quanto das gorduras. Pode produzir energia das proteínas? Pode também, mas é bem raro.
é a última opção que tem o corpo. O corpo sempre vai usar ou gordura ou carboidrato, são suas prioridades. Só por exceções pode usar a proteína. Então ele é uma fonte de energia. Os ácidos graxos são fontes de energia. E o corpo usa os ácidos graxos como a fonte de energia quando estamos no jejum, quando estamos em repouso, quando estamos fazendo uma atividade leve, por exemplo, andar, fazer as tarefas da casa. Usualmente usamos os ácidos graxos como a fonte de energia. Porém, quando fazemos exercício, quando a exigência do exercício é maior, aí usamos mais o carboidrato. Depois vou te explicar um pouquinho mais para... Não agora, em outro vídeo, vou te explicar um pouquinho mais como que nós poderíamos dar prioridade ao uso das gorduras. Mas agora o ponto que quero chegar é o seguinte. Então, os ácidos graxos são importantes para o corpo porque são uma fonte de energia. Segundo, são a principal energia armazenada do corpo. O corpo, quando vai armazenar energia, armazena um pouco dos carboidratos no fígado e nos músculos em forma de glicogênio, mas tem uma reserva muito grande de energia em gordura, que basicamente é em ácidos graxos. Então essa seria a segunda importância. São usados como energia e é nossa principal armazém energético no corpo. A terceira coisa importante, os ácidos graxos formam parte de nossas estruturas. Eles estão na membrana celular, eles são substâncias que são carregadas através de moléculas como as lipoproteínas em todo o corpo para ser usados em diferentes processos. Os ácidos graxos são usados para produzir hormônios, eles são utilizados para produzir a membrana que cobre os nervos, os neurônios. Então os ácidos graxos são usados para muitas coisas. E isso que eu falei agora, que eles estão compondo a parede, não a parede, a membrana celular das células, é fundamental, porque eles dão flexibilidade a nossas células. Agora, qual é a diferença entre os ácidos graxos saturados e não saturados e a saúde? Qual é essa relação que temos aí? Antigamente, e ainda muitos cardiologistas, médicos, especialistas e nutricionistas continuam falando algo que já nos últimos 10 anos os estudos clínicos têm mostrado que não é certo. Se falava antigamente que as gorduras saturadas, os ácidos graxos saturados, estavam relacionados com doença cardiovascular. E de aí se gerou um medo na alimentação de ácidos graxos saturados. E aí se começou a falar que a carne, as gorduras animais que têm mais ácidos graxos saturados, que eram pior para a saúde porque podiam contribuir à doença cardiovascular. Então, hoje, Paulo, se sabe, através de centos, miles de estudos clínicos, com centos e miles de pacientes, feitos em períodos longos de mais de 10 anos, tem se mostrado que não existe uma relação direta entre a alimentação com gorduras saturadas e doença cardiovascular. Não é certo, os estudos não mostram essa relação. E antigamente se pensava que os ácidos graxos poliinsaturados eram os mais saudáveis. E aí é o final desse vídeo e agora quero explicar para você que hoje essa moeda virou e os que antigamente eram os vilões, que eram as gorduras saturadas, hoje são as bem-vindas no corpo e as poliinsaturadas são os novos vilões. Então vamos entender um pouquinho. Por que se fala que os ácidos graxos poliinsaturados são os novos vilões? Porque por serem poliinsaturados, eles têm mais possibilidade desses dobres enlaces, têm mais possibilidades de se unir a outras moléculas, especialmente ao oxigênio. Então,
os ácidos graxos poliinsaturados são oxidáveis. E o que acontece quando um ácido graxo se oxida, união com oxigênio? Essa molécula muda a sua estrutura tridimensional no corpo e o corpo reconhece ela como algo estranho, desencadeia uma resposta imunológica e começa a segregar substâncias pró-inflamatórias que acabam gerando doenças no corpo. Então se sabe hoje que os ácidos graxos poliinsaturados são mais fáceis de oxidar dentro do corpo e isso gera essa oxidação das gorduras, gera uma doença inflamatória através de uma resposta imunológica. Isso está hoje demonstrado nos estudos clínicos. E um detalhe interessantíssimo que se sabe é que esse processo inflamatório crônico gerado pelos ácidos poliinsaturados, ácidos graxos poliinsaturados oxidados, esse processo inflamatório gera resistência à insulina. Então, olha que curioso, nós tínhamos falado que o consumo de carboidratos simples, sem fibra, como as farinhas, o arroz, o pão, os doces, os sucos, os refrigerantes, eles geram picos de insulina e geram resistência à insulina que pode gerar diabetes tipo 2. Mas agora estou te falando de um outro caminho que gera o mesmo, que são os ácidos graxos poliinsaturados, que eles geram um processo inflamatório e esse processo inflamatório pode gerar resistência à insulina. No fundo, os dois caminhos, ou dos carboidratos ou das gorduras poliinsaturadas, os dois caminhos chegam no mesmo lugar, que é a resistência à insulina, que é uma condição muito séria que pode gerar diabetes, mas também hipertensão arterial, disfunção sexual, problemas neurológicos como o Alzheimer e muitas outras doenças, entre elas as doenças cardiovasculares. Então, esse é um tema que é importantíssimo de conhecer. E um segundo tema interessante com os ácidos graxos poliinsaturados é que eles são obesogênicos. Nessa via, por quê? Porque eles, ao gerar resistência à insulina, fazem com que o corpo acumule mais gordura e você ganhe peso. Então, não são só os carboidratos simples os que fazem com que nós ganhemos peso, também as gorduras poliinsaturadas. E aí a pergunta que você vai fazer é: onde que estão essas gorduras poliinsaturadas? Infelizmente estão em muitos lugares. Principalmente eles são os óleos vegetais, os óleos que estão nas sementes vegetais. Então os óleos que usamos para fritar, óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, de todos os óleos vegetais, de milho, eles são principalmente ácidos graxos poliinsaturados. Então fritar um alimento é o pior que nós podemos fazer, porque estamos usando um óleo que vai ser oxidado e quando nós esquentamos esse óleo para fritar, aí se gera todo o processo oxidativo. Mas também usado como de ensaladas ou usado em preparações. E aí onde eu vou te explicar algo. A maioria das preparações feitas em panificadoras, já seja pães quadrados, de pães de forma, bolos, bolachas, doces no geral, eles levam gordura vegetal hidrogenada ou gordura poliinsaturada. E isso é obesogênico, isso gera inflamação, isso pode gerar diabetes tipo 2. Então, os produtos de panificadoras, os produtos comprados no supermercado, a maioria dos produtos que vêm em uma embalagem, se você lê os ingredientes, você vai ler açúcares e vai ler óleos vegetais hidrogenados ou óleos vegetais simples, tá? Então, temos que nos cuidar dos carboidratos simples, mas também dos óleos poliinsaturados. Assim que, qual será o compromisso dessa segunda semana? O compromisso da segunda semana são dois. Primeiro, identificar na nossa casa, de todos os produtos que temos na cozinha, na nossa despensa,
Vamos identificar quais deles contêm ácidos graxos poliinsaturados. Como? Vamos olhar os rótulos, vamos ler os ingredientes, vamos ler as tabelas nutricionais desses ingredientes, desses alimentos, e você vai a conferir quais deles contêm produtos infantis, cereais matinais, pão de forma. Você vai a sua despesa e veja. A segunda tarefa, segundo compromisso, vai ser tentar substituir esses óleos vegetais por gorduras, tipo, por exemplo, manteiga. Então, se você quer fritar alguma coisa, se você quer refogar um vegetal, não use óleos vegetais, use manteiga. Você pode falar para a pessoa que cozinha para vocês, pode falar isso que estamos falando agora para sua esposa, para ela saber. Então, não utilizem óleos vegetais, vamos usar mais gorduras, como a manteiga, que é uma gordura boa, a manteiga principalmente é gordura saturada, que não tem problema nenhum com a saúde. Para usar dentro de uma salada é melhor usar o azeite de oliva, que ele é monoinsaturado, não é poliinsaturado, são muito seguros. Ou pode usar gorduras como a gordura de coco, como a gordura do abacate. Principalmente, pode usar até esqueci o nome, é vania, acho, a gordura do porco. Então, essas gorduras que antigamente estavam demonizadas, hoje são melhores gorduras que as gorduras poliinsaturadas, que foram, cara, os deuses do passado. Mas agora são os vilões, tá? Então essa é a mensagem, esse é o conceito, isso é o que vamos fazer na segunda semana. Vamos nos cuidar também dos óleos vegetais. Obrigado, qualquer dúvida, estamos aí à disposição.